Olá, boa noite para você que está participando desta live neste momento, seja muito bem-vinda. Para você que vai assistir num outro momento, tá? Eu quero dar as boas-vindas a você que vai, de repente, poder assistir amanhã, não pôde hoje, teve um outro compromisso. Gratidão a todas que vão participar neste momento comigo. Quero me apresentar. Meu nome, Rita de Cássia, eu sou pedagoga, tenho muitos anos de experiência na educação, sou graduada em pedagogia, licenciatura nos anos iniciais em educação infantil e tenho algumas especializações na área de educação. Dentre elas, a educação empreendedora, que muito me chamou a atenção no início da minha carreira, o fato de poder trabalhar dentro de empresas, trabalhar com pessoas, com treinamentos, até a parte do terceiro setor, a ONG, e isso, para mim, chamou bastante atenção. Eu pude fazer numa universidade federal, EAD, mas eu fiz para uma universidade federal. E depois dessa primeira pós-graduação, eu então fiz uma outra em design instrucional, que também contribuiu muito para a minha carreira, porque veio a somar no sentido de aprender a elaborar, aprender a revisar conteúdos para treinamentos corporativos, para desenvolver cursos online, e isso lá na frente, depois, na época da pandemia, me fez, assim, toda uma diferença. Foi muito importante eu ter esse conhecimento. E, por fim, eu fiz uma pós em supervisão, orientação, gestão e inspeção escolar. Já estava atuando na supervisão pedagógica de uma escola e educação infantil, ensino fundamental, senti a necessidade de ter também esta certificação. Então, essas especializações, elas me proporcionaram, de certa forma, uma carreira onde eu pude experimentar várias das áreas, né? Mas hoje, o tema central desta live é como crescer na pedagogia. Então, eu estou falando um pouquinho de mim, eu estou me apresentando para aquelas que não me conhecem, ou para aquelas que têm acompanhado nas redes sociais, no perfil lá do Instagram, mas que têm curiosidades, que querem saber onde foi que eu já trabalhei, quais foram as funções que eu desempenhei, e isso é muito importante, para que haja uma identificação. Você que está chegando, você que já é professora, você que está se graduando, você que ainda não tem certeza da área que quer atuar. Eu falo muito disso nos meus conteúdos, nos vídeos que eu tenho postado no canal do YouTube. É muito importante que você tenha esse discernimento. Talvez ele não venha logo que você conclua a sua graduação. Talvez você precise experienciar algumas situações para então definir a área que realmente você se sente bem e você se realiza. Para que a gente possa entender o que nos leva a nos identificar com uma área de fato, pensemos um pouquinho nas nossas habilidades, né? As habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira. Mesmo lá na graduação, quando você apresenta um seminário, quando você tem um trabalho, juntamente com as demais colegas do seu curso, sempre a gente se destaca em alguma das habilidades. Né? Algumas na contação de histórias, outras na preparação de materiais, de recursos, de adaptação, de tecnologias, que são, né, aí as metodologias ativas. Então, nesse sentido, é importante que você vá observando onde é que você se destaca. E não é por questão de mérito, mas por questão de estar bem, de desenvolver um trabalho e se sentir realizada, mesmo durante o estágio. Quando nós frequentamos algumas escolas, quando nós temos que cumprir com a carga horária do estágio obrigatório, é este o momento de nós vermos a nossa identificação. Poder observar o trabalho de um outro professor, ver em que momento que aquele professor consegue fazer boas intervenções, quais são as qualidades que os alunos mais admiram naquele professor, né? E a gente vai se identificando. Nós, então, vamos passando, a nossa trajetória, ela vai acontecendo. E, nesse sentido, eu vou contar um pouquinho, nesse início de live, da minha história, tá? Eu, antes mesmo da graduação, eu já trabalhava em escola. Comecei na secretaria escolar de uma escola municipal aqui de Alfenas, e eu trabalhei
por algum tempo como secretaria escolar, depois eu fui para a Secretaria Municipal de Educação, fiz a pedagogia, me graduei. Quando eu ainda estava na graduação, houve uma oportunidade de trabalho como intérprete educacional para um aluno surdo. E eu havia feito um curso básico, um curso 180 horas. E naquela época, esse profissional intérprete, ele realmente era escasso ainda, principalmente aqui em Alfenas, né? E eu consegui essa vaga, eu me dispus, eu aprendi muito nesse período. Eu fiz muitas formações, eu viajei, eu fui ter contato com outros intérpretes de outras cidades do estado. Tudo isso me foi proporcionado durante 1 ano e 3 meses. E foi uma experiência, assim, que somou muito na minha carreira, que me levou a desenvolver capacidades que, quando eu terminei a faculdade, né, elas já estavam, vamos dizer assim, prontas para serem utilizadas. Eu já estava dentro de uma escola de ensino médio com este aluno que eu acompanhei no primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, foi uma experiência muito válida. Você que está aí, você que ainda está se graduando, se de repente acontecer a possibilidade de você ter, né, como entrar numa escola, seja para uma monitoria, seja para uma substituição, de repente uma escola de menor porte, que te abra as portas para que você possa se desenvolver, acolha, abrace. Na pedagogia, a gente cresce a cada dia, a cada momento, com as experiências. Cada porta que se abre, ou cada pequena janela, não precisa ser uma grande porta, para começar. Nós temos o nosso crescimento, ele, assim como dos nossos alunos, das crianças, dos adolescentes, ou até dos adultos, que nós vamos ajudar no seu trajeto de aprendizagem, o nosso desenvolvimento também, ele é gradativo. À medida que nós vamos vivenciando as experiências, nós vamos crescendo, tá? E nesse sentido, é muito importante que você olhe para algumas pessoas que realmente possam somar com a sua carreira. Porque a tendência nesse mundo é que nós sejamos muito cobradas. E algumas profissionais com as quais a gente tem convivência, principalmente na época do estágio, talvez já estejam ali por muito tempo, algumas em final de carreira, acontece. Você vai ouvir algumas críticas, você vai ouvir algumas observações, alguns comentários que não vão somar com a sua carreira, que podem fazer com que você pense se realmente a pedagogia é uma escolha acertada. Então, nesse caso, coloque primeiro, é o meu propósito, eu quero vivenciar. Por mais que eu encontre pessoas desmotivadas, que já estão no caminho há mais tempo, que não quiseram se reciclar, que não quiseram se adequar às novas possibilidades, porque o ensino mudou muito. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro estágio, foi assim, numa escola pública, no fundamental, e a educação infantil também, mas aí no nível de município, a educação infantil já tinha um outro olhar das professoras, mais renovado. E no Fundamental 1, eu tive algumas experiências durante o estágio que não foram totalmente positivas. Elas, assim, estavam mesmo cansadas. As professoras daquela época, naquela determinada escola, não estavam determinadas a fazer diferente. E nós sabemos que essa inovação, ela é necessária, porque senão a gente não consegue acompanhar o processo. Hoje, reter a atenção de um aluno, estar com esse aluno por 3, 4 horas seguidas dentro de uma sala de aula e manter a atenção dessa criança não é fácil. E é por isso que nós temos que buscar recursos. E esses recursos, eu não estou dizendo de recursos que simplesmente nos ajudem a passar pela sala de aula com, eu vou comprar algumas coisas prontas, eu não tenho habilidade para isso, eu encontro esse recurso. Eu tenho visto muito na internet, nas redes sociais, a facilitação nesse sentido. Muitas pessoas oferecem o seu trabalho, muitas pessoas ofertam, né? Olha, eu tenho tal material pronto, eu tenho tantas atividades prontas, você compra o arquivo. De certa forma, ameniza e agiliza a sua vida. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de recursos no sentido de você se autoconhecer e se autoafirmar na sua profissão. Quando a gente se conhece, quando nós encontramos o nosso equilíbrio,
para poder exercitar dentro do ambiente de trabalho, fica tudo mais fácil. Porque as cobranças realmente elas existem, são muitas. Nesse sentido, nós precisamos, de todas as maneiras, estar bem conosco mesmo, em primeiro lugar. Se você estiver bem com você, as cobranças virão. O sistema, ele é feito de avaliações externas, a rede particular também tem muita cobrança, né, devido à questão das famílias, do investimento que é feito numa escola particular. Independente de onde você estiver trabalhando, ou for trabalhar, for atuar, realmente vão haver cobranças. E é por isso que nós precisamos cuidar de nós. Cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional, do nosso pessoal. Nós não podemos deixar de lado, não podemos deixar de viver as situações somente em decorrência de um trabalho, que realmente é um dos trabalhos que mais exige do profissional. Nós sabemos que a professora, a regente principalmente, ou a professora que hoje, né, atua na questão do apoio, ela realmente é muito cobrada. Tem muitas questões que têm que ser feitas, muitos documentos que têm que ser entregues, muitos relatórios, planilhas, planejamentos, adaptações, reuniões, formações. E é muito cansativo. E para além dos muros da escola, ainda tem muitas outras questões, né? Aquela que leva provas para corrigir em casa, elaboração, entrega de diários eletrônicos e tantas outras questões. Então, eu sei que vocês, pedagogas, estão sobrecarregadas algumas, outras doidas para, né, começar a trabalhar. Eu estou naquela ansiedade para assumir a minha primeira turma, e cada uma de nós num trajeto. Nesse sentido, eu quero explicar, quero passar para vocês a metodologia da mentoria Pedagogia em Foco. Quando eu estruturei esse método, foi pensando na minha trajetória e na trajetória de tantas outras que têm chegado até mim. Eu tenho atendido, feito algumas sessões estratégicas com pedagogas que estão em vários estágios das suas carreiras. Algumas delas se preparando para um concurso público, outras que ainda não conseguiram atuar, não conseguiram a sua primeira oportunidade, algumas que têm dúvida entre sair do trabalho que tem hoje, que às vezes é um CLT, é uma escola particular, e fazerem uma tentativa no sistema público. Então, todas elas, cada uma de nós, estamos num determinado estágio da carreira. E eu já passei por vários deles. Então, quando estruturei a metodologia, foi no sentido de passar nas sessões que são ofertadas à mentorada, e, a princípio, seria somente uma mentoria individual, acompanhamento individualizado, personalizado, de acordo com a demanda daquela pedagoga. Porém, com as sessões estratégicas que eu tenho feito, algumas de vocês, algumas que chegaram até mim, ainda não têm essa oportunidade de participar de um processo individual. E foi surgindo, então, a ideia, né, de se ter um grupo. Para se ter este grupo, é importante que eu esclareça para vocês quais são os passos, o que este grupo pode esperar como entrega numa mentoria para pedagogas. E eu quero te convidar agora, quero que você agora pense, junto comigo, a palavra crescer. Quando você pensa na palavra crescer, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? O que você consegue imaginar? Se você fechar os seus olhos agora, o que vem para você? Crescer. Nós que trabalhamos com crianças, né, constantemente estamos convivendo com a questão do crescimento. Nós estamos o tempo todo vendo as crianças crescerem, né, e eles crescem de uma maneira individualizada, cada qual no seu tempo. Conosco não é diferente. Se olharmos para a natureza, o crescer, ele se inicia lá no lançar de uma semente. Para quem gosta de plantas, para quem gosta de flores, gosta de cuidar, é importante nós pensarmos o processo desde a semente. E essa semente é cada uma de nós e o nosso sonho. Então, a metodologia da Pedagogia em Foco, ela foi estruturada na questão do crescimento. O método crescer, ele tem um significado, e é um significado forte para mim. Cada uma das letras da palavra crescer, ela tem um significado. E junto com vocês agora, eu quero fazer como se fosse um exercício. Eu quero te colocar agora imaginando, pense aí,
Cada uma de nós vai idealizar de uma forma. Pense de olhos fechados, numa árvore. Imagine uma árvore. Cada uma de vocês vai pensar numa árvore de um determinado tamanho, de uma determinada espécie, talvez uma árvore que você tenha visto no local que você visitou. Às vezes você vai lembrar de uma árvore que estava lá no quintal de uma avó saudosa, que você gostava muito daquela casa. Às vezes uma árvore que você viu tão florida que você passou por uma rua da cidade ou um local que você foi visitar. Cada uma de vocês tem uma árvore no pensamento. Disso eu tenho certeza. E esta árvore, ela precisa ser cuidada. É a nossa árvore. É a minha, é a sua. E cada uma de nós vai cuidar dela de uma forma. Então vamos pensar agora. Faça uma retrospectiva da árvore que veio ao seu pensamento. Um dia ela já foi uma semente. E ela foi lançada numa terra. Talvez ela tenha demorado para germinar. Talvez ela não tivesse tanta exposição à luz. Talvez ela não foi regada da maneira correta. E é nesse sentido que nós, enquanto pessoas, também precisamos pensar o nosso processo de crescimento. Se nós imaginarmos que tem um cuidado maior conosco, né? Eu, como cristã que sou, imagino que vocês também tenham a sua fé, cada qual na sua, né, crença, um ser maior, um Deus, cuidando de nós. E é para Ele, e é por Ele que nós estamos aqui neste mundo. Em decorrência disso, nós temos que nos desenvolver. Nós vamos acelerando o nosso desenvolvimento à medida que acreditamos nesse cuidado. Então, você hoje é cuidada. Você hoje está crescendo. Ah, Rita, mas eu imaginei aqui uma árvore e a minha árvore, ela está bem pequenininha ainda. Ela não consegue crescer tanto. Estou me sentindo apertada, como aquelas árvores que eles plantam e cercam em volta, e eu não estou conseguindo crescer. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui, para ouvir sobre, para saber um pouco mais. Dentro de você tem uma árvore crescendo. A semente já foi regada em algum momento, ou está sendo regada agora, e você quer crescer. Senão você não estaria nessa live que tem como tema como crescer na pedagogia, na profissão que você escolheu, na vocação que você tem. Vamos falar sobre cada uma dessas letras do crescer? Esse C. Dentro do processo de mentoria, esse C significa clareza. É o começo do nosso processo. É o início. Talvez hoje para você essa clareza ainda não esteja aparecendo. Você está confusa, ou você está em dúvida, ou está tudo ainda meio que obscuro dentro dessa profissão. Você precisa buscar essa clareza. Ela é o primeiro passo, é a primeira letra do nosso método. E a partir dela, várias outras questões vão acontecer. Depois da clareza, quando nós nos tornamos um pouco mais conhecedoras de nós mesmas e da nossa situação, nós então vamos passar por um período de resiliência. A letra R, ela significa resiliência. E essa resiliência eu vejo como uma virtude, sabe? Para mais que um enfrentamento, muitas pessoas falam de resiliência quando passam por situações difíceis e aí tem que se adaptar às novas mudanças, sim, com certeza. Mas ser resiliente em determinados processos é mesmo uma qualidade. Você tem que olhar para o seu ambiente e dizer assim, tá desafiador, mas eu vou tentar, eu consigo. Ou então, é muito novo, é tudo muito novo, e eu agora não estou conseguindo dar um passo maior. Eu não me sinto segura para dar este passo. Então, nesse caso, nesse sentido, a resiliência é o que você precisa exercitar. Ele é o próximo passo depois da clareza. Juntas, né, com outras pessoas, observando. Eu falo que eu aprendi muito durante a vida com outras mulheres, sabe?
Várias mulheres que passaram pela minha vida, eu falo que nós somos construídas de pequenos pedacinhos. Sabe como uma colcha de retalhos que as pessoas faziam antigamente? Aquelas colchas que ia juntando pedacinhos, pedacinhos coloridos, cada qual mais colorido do que o outro. E nós vamos observando mulheres ao longo da nossa vida, profissionais. Eu tenho certeza que muitas pessoas passaram pela sua vida e que você observou qualidades. E com essas pessoas a gente aprendeu, com histórias de vida, a ser resilientes. Eu passei por muitas, por várias pessoas que foram minhas gestoras, que foram minhas líderes, que foram minhas colegas de trabalho. E a gente vai se acostumando de que nem tudo é fácil. Nós precisamos ser resilientes. Passamos para a próxima letra. Depois que eu tenho clareza, depois que eu me coloco na condição de que eu sei que eu vou passar por alguns momentos desafiadores e vou exercitar a minha resiliência, eu então tenho que me esforçar. O E é de esforço. Porque sem esforço nós não conquistamos nada. Nada é fácil. Eu tenho certeza que na tua história tem algumas questões que talvez você não tenha partilhado com ninguém. Tem dificuldades que você passou ou está passando para fazer a sua graduação que você não consegue partilhar com ninguém. Quantas trabalham o dia todo, estudam à noite, aquelas que fazem EAD, aquelas que têm que ter autodisciplina, que têm que se motivar a cada dia para dar conta desse recado. Algumas que são mães, outras que têm seus relacionamentos, cuidam também dos seus pais. Cada uma de nós tem que se esforçar de alguma maneira, de alguma forma. E a outra questão, no crescer, vem agora a letra S. Crescer. A letra S é de superação. Quando você tem clareza, quando você começa a ser resiliente, quando você se esforça, você se supera. Supera várias condições. E começa a dar passos e estar à frente de muitas pessoas que pararam no tempo. Porque tem pessoas que se desanimam logo no início. Pedagogas que, de repente, dizem, não vou ficar nessa área. Assim como há também desafios em outras profissões. E as pessoas desistem. Algumas desistem ainda na faculdade. Quantos começam um curso hoje e deixam para lá? Começam a fazer novas tentativas. Então, é importante que você supere. Superação não significa grandes passos, grandes coisas, mas no dia a dia. Sabe? A decisão de todos os dias fazer diferente. Mesmo que o teu ambiente esteja hoje te apertando de alguma maneira, talvez aquelas cobranças que têm vindo, sabe quando você quer desenvolver o seu planejamento dentro de sala de aula, quando você sabe que os seus alunos precisam, mas aí vem aquela cobrança de uma avaliação externa que precisa ser feita, de um evento que o sistema público, de repente, precisa estar colocando naquele calendário. E aí você vai vendo o tempo passar. Para algumas, aquilo vai se tornando maçante e acaba sendo uma coisa quase que mecânica. Eu cumpro e pronto. Superar-se é olhar para além disso tudo. É conseguir ver a beleza da educação, de ser uma regente, de ser uma professora de apoio, uma coordenadora pedagógica, que, no caso, vai orientar uma equipe, no dia a dia. Ver a beleza, superar situações. Passamos para o outro ser. Este outro ser, ele é de conhecimento. Mas, Rita, nós já passamos pela faculdade, ou estamos passando, a gente já tem um bom conhecimento, nós já estudamos muito. Tá, esse conhecimento do qual eu vou falar na metodologia é um conhecimento que vai além da teoria. É exatamente a prática que você tem. É exatamente a prática que você que ainda não tem está buscando. Esse conhecimento, ele sim, é valioso. Sabe? É como o tempo hoje. As empresas, as instituições, elas valorizam muito o tempo. E nós também. Eu ouço muitas pessoas dizendo, o dia tinha que ter mais que 24 horas, porque não dá tempo. O tempo é valioso, é como o ouro. E esse conhecimento do qual eu falo na metodologia da pedagogia em foco é o conhecimento que vale ouro. É aquele conhecimento de uma pedagoga que, de repente, no meio daquela instituição, todo mundo apavorado, não sabe o que fazer, ela com a sua prática, com a sua vivência, ela chega, ela consegue organizar as ideias, ela chama aquelas colegas que estão mais desmotivadas, ela oferece o seu apoio, é esse conhecimento.
É o conhecimento que vale ouro. É o conhecimento que te faz líder. Porque liderança, mesmo entre as colegas, ela é por identificação. Você tem habilidades que as pessoas identificam e que elas valorizam tanto que você se torna líder, mesmo sem estar à frente. Sabe aqueles casos em que tem a coordenadora pedagógica ou a supervisora pedagógica, mas as professoras preferem recorrer àquela colega mais experiente, porque confiam nela, porque sabem que ela vai dar a dica que elas precisam para conduzir. Às vezes é até difícil a situação da supervisora, da coordenadora, mas é assim que funciona. Então, é esse conhecimento que eu estou falando. Estamos chegando à reta final aqui da explicação do método. Temos ainda duas letras, a letra E e a letra R novamente. Este E é um E de expansão. Quando você passa por toda a metodologia, quando você inicia lá na primeira sessão, buscando a sua clareza, se posicionando, qual é o seu posicionamento, qual é o ponto A em que você se encontra e qual é o ponto B onde você quer chegar, e você traça esse objetivo, então você vai chegando próximo da expansão. Quando nós adquirimos algumas propriedades desse processo, nós então expandimos a nossa carreira. Nós chegamos a lugares, chegamos a níveis que antes nós imaginávamos que não conseguiríamos. Novamente, eu vou trazer o meu exemplo. Eu que comecei numa secretaria de escola, que depois fui para intérprete educacional, passei pela regência de ensino fundamental 1, substituí em alguns momentos no Fundamental 2, quando na época era proporcionada a autorização para que nós pudéssemos substituir professores de português, professores de artes, e eu fiz algumas substituições. Neste caso, você está expandindo a sua carreira, quando você passa por outras oportunidades, quando você se dispõe a viver, mesmo que por pouco tempo. Eu também já passei pela questão do apoio, já vivenciei situações assim que realmente mexeram comigo na época. Estive dentro da escola de educação especial da APAE por pouquíssimos dias. Passei por apoio no ensino fundamental 2 com alunos que tinham diagnósticos, né, que tinham laudos, por pouco tempo também. E cada uma de nós vai traçando seu caminho, se identificando. Onde é que eu quero estar? Com quem eu quero estar? Quais são as mesas que eu quero sentar? E nesse sentido de expandir a carreira, acredite, você pode chegar muito longe. E eu fui dando passos. Após esse tempo de regência, eu comecei a sonhar com a supervisão. E me foi aberta uma oportunidade numa escola de educação infantil e ensino fundamental 1, com turmas menores, uma equipe na época, eram 2 unidades dessa escola, e eu tinha com essas professoras momentos diferenciados, numa unidade, na outra unidade, em dias diferentes da semana, e foi no ano de 2019 que eu iniciei, e logo em seguida, em 2020, veio a pandemia. Naquela época, eu estava expandindo a minha carreira, eu estava com oportunidade, e foi um desafio muito grande, porque as professoras daquelas unidades onde eu trabalhei, elas não se sentiam à vontade para as aulas online. Então, nós optamos por respeitar essa, vamos dizer, limitação, que foi momentânea e que ninguém conseguia lidar direito com a situação da pandemia que estava ali. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos as videoaulas. E aí, aquele conhecimento daquela pós lá do design instrucional, uma experiência que eu tive, que me ajudou numa empresa que eu trabalhei aqui em Alfenas por 5 meses, na elaboração de cursos, de vídeos, roteiros. Então, isso me ajudou muito a orientar a minha equipe. E foi muito importante. Nós passamos por aquele processo, foi um processo doloroso, desafiador, mas eu não larguei a mão delas. Algumas delas, passado muito tempo, eu encontrei recentemente uma dessas pessoas e me disse assim, naquela época, Rita, eu chorava com as suas orientações, mas o quanto eu aprendi. E é assim mesmo, às vezes a gente chora, às vezes a gente pensa que não vai dar conta. E naquela escola eu cresci muito. Por ser uma escola menor, eu tive a oportunidade de levar o que eu tinha de conhecimento da rede pública e de assimilar o que eles tinham, né, de bom ali naquela escola particular,
E eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi, eu tive muito contato com a inspeção escolar, que sempre vinha para visitas, orientações, alguns processos que a escola tinha que autorização, né, tinha que renovar a autorização, tinha que ter credenciamento, isso me ajudou muito. Eu fui tomando conhecimento, eu sempre fui muito curiosa, por isso a minha carreira se expandiu. E nesta escola, eu fiquei por quase 5 anos, 4 anos e pouco. A partir dessa experiência, eu tive a oportunidade de passar a uma escola maior. Recentemente, eu trabalhei num colégio particular como coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Foram alguns meses, também cresceu um pouco mais o meu profissionalismo, trouxe um pouco mais de bagagem. E aí, finalmente, eu resolvi que estava na hora, né, de tanta vivência, de tanta entrega, porque a gente se entrega muito, a gente está o tempo todo lutando conosco mesmas para poder dar o nosso melhor. Eu vi que era hora de mentorar. Depois de ter passado por processos de mentoria, tenho a minha mentora, Karina Tercetti, com quem eu aprendi muito até aqui. Participei de mentorias individual, depois em grupo, né, com alguns líderes, passei por vários processos com ela. E eu fui aprendendo e vendo o quanto eu também poderia transbordar na vida das pessoas. Por isso eu estou tentando viver junto a vocês esse propósito da mentoria. E agora, a mentoria em grupo, tá? Então, expandir carreira. Você pode chegar onde você quiser. Hoje você está dentro de uma escola, mas você pode estar dentro de uma empresa, você pode estar dentro de uma ONG, você pode estar dentro de um hospital como uma pedagoga hospitalar. Eu tenho falado bastante a respeito das áreas da pedagogia. E, por fim, quando você passa por todo esse processo, a palavra final do método, né, do crescer, vem da letra R, e é a palavra realização. Você, sim, pode se realizar. Você pode, e como quiser, da maneira que for mais viável, no seu tempo, poder celebrar a sua realização, chegar a um patamar, a um nível com o qual talvez você não tivesse nem sonhado no início da sua carreira. É importante, sabe, o reconhecimento, e não é por parte das pessoas, é por você. É você olhar a sua trajetória e ter orgulho dela. É você poder dizer, eu me orgulho daquilo que eu fiz com fé, com a proteção de Deus, com o cuidado dele comigo, mas a cada vez que eu decidi dar um novo passo, a cada vez que eu quis, de todas as maneiras, me desenvolver. E nesse sentido, acabo aqui de explicar os métodos, né, as letras da metodologia, e espero ter contribuído de alguma maneira, né, nós estamos passando aqui por meia hora de live, espero ter contribuído para que você entenda esse processo, despertar em você essa necessidade do desenvolvimento, do crescimento, que você possa querer estar com este grupo. Eu estou agora, oficialmente, né, dizendo para vocês que estão aqui na live, que eu estou fazendo a abertura desta turma de mentoria, e para você que está assistindo agora, quero que você pense a respeito, que você dê o seu sim para esse momento de desenvolvimento. Comece a regar a semente que está aí. Talvez aquela árvore que ainda está com o tronco não muito bem formado, que ainda não tem aquela casca protetora, sabe? Você precisa, de todas as maneiras, investir em você. Trazer para o seu dia a dia as possibilidades de mudança, de melhora. E eu estou aqui, pronta para orientar este grupo, esse grupo que eu tenho certeza que se formando vai contribuir umas com as outras, vai trazer experiência, vai trazer partilhas. Eu tinha muito receio com a mentoria em grupo. Eu era uma das mais receosas. Eu dizia, eu não vou participar, eu não vou comentar muitas coisas nesse grupo. E o quanto eu aprendi com os grupos dos quais eu participei. Cada pessoa é única e ela soma conosco. Então, eu deixo para você agora a proposta da mentoria em grupo, tá? A mentoria em grupo, que vai ser lançada oficialmente neste domingo agora, no dia 10, ela tem como investimento o valor de R$ 599 para participação, tá? Se você está assistindo essa live agora, está participando, vai assistir essa live até amanhã, no máximo até sábado. Hoje nós estamos no dia 7. Se você entrar em contato comigo para participar deste grupo, eu quero te dar um desconto especial.
ao invés dos R$ 599 de investimento, você terá um desconto e poderá fazer no sábado até às 18 horas a sua confirmação por R$ 459. Este valor de R$ 459, você pode dividir em até 3 vezes sem juros no cartão. Então, se você está disposta a fazer o seu processo, ainda não tinha conseguido, processo de mentoria individual é um valor acima, bem acima desse, eu estou te colocando agora, tá? Estou te dando esse prazo para que você possa estar conosco. Quem fizer depois do lançamento no domingo, vai ter o valor de R$ 599. Você que está aqui hoje, 3 vezes sem juros, o valor de investimento é R$ 459. Agradeço a sua atenção, espero ter esclarecido o processo de mentoria e tenho certeza que você, da agora em diante, vai saber que você está em processo de crescimento e que você precisa ver em qual desses passos realmente você quer trabalhar um pouco mais as suas habilidades. E saiba que na mentoria em grupo, vocês terão 6 sessões online. E essas 6 sessões, você, durante este período, são semanais, será no período noturno, tá bem? Durante o grupo ali, nós vamos estar interagindo, conversando, trabalhando o conteúdo. E eu vou dar todo o suporte. Teremos também um grupo de WhatsApp, e você também, no particular, poderá me passar as suas demandas. De repente, naquela reunião, naquela sessão de mentoria, você não foi atendida, vamos dizer assim, na sua demanda específica. Durante aquela semana, você vai estar me chamando, vai passar as suas dúvidas e nós vamos orientando, conversando para que você possa aproveitar do processo. A mentoria, ela vai ser personalizada de acordo com as demandas da maioria do grupo. Então, pode ser que em algum momento você diga assim, mas essa sessão de hoje, de repente, não atendeu aquilo que eu imaginava. E nós vamos conversar. Nós vamos trazer para você, eu vou trazer para você as orientações necessárias para que você possa adequar-se juntamente com o grupo, tá bom? Eu espero o seu sim, conto com a sua presença, tenho certeza. Vai ser um divisor de águas na sua carreira. Muito obrigada pela atenção e espero que você tenha realmente tirado as suas dúvidas. Se ficou alguma ainda, você pode estar me passando no particular e eu vou ter prazer em responder.